igreja de Cristo Jesus, e nós juntos o adoramos e cantamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Glórias ao teu nome, Pai. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Pai. Santo, santo. Santo é o seu nome. Adore Ele, igreja. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Obrigado, Senhor. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Tu és santo e poderoso, Senhor Jesus. Declaramos, Pai, que Tu és o único Rei. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Tu és lâmpada para os nossos pés, Senhor Jesus. Nós engrandecemos e adoramos o Teu santo nome, Jesus. Tu és maravilhoso e soberano sobre todas as coisas, Jesus. Aleluia. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.
Tu és o Rei. Agradeça a Ele, amém? Levante suas mãos aos céus. Eu quero que você direcione as suas mãos para o seu lar. Direcione e fala: Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, exercendo a nossa fé, Senhor Jesus, e declarando que nenhuma muralha irá atingir, Pai, a minha casa e a minha família, Senhor. Que nenhuma muralha, Senhor, atingirá, Pai, os nossos casamentos e os nossos filhos. Que essa noite toda muralha da depressão caia por terra, Senhor. Que toda muralha da enfermidade caia por terra, Senhor Jesus. Deus, faça, Pai, a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas essa noite. Deus, que toda muralha espiritual caia por terra, Senhor, e venha despertar os nossos corações, Senhor. Porque reconhecemos que o Teu nome tem poder, Pai. E a Tua palavra diz que nós somos habitação do Espírito Santo do Senhor. Então eu creio que Ele está conosco neste lugar. Então venha, Pai, intervir por aqueles que precisam, como nós, pequeninos e pecadores, Senhor. Declaramos que somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos do Teu favor. Em nome de Jesus, nós cantamos a Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão. Cantamos: bom, Tu és bom. Que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos: bom, Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor, oh Deus. Aleluia. Nós levantamos Teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruirão. Cantamos: bom, Tu és bom. Que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos: bom, Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos: bom, Tu és bom. Que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos: bom, Tu és bom. Que todos saibam que Tu és Senhor, oh Deus. Levante suas mãos e declare que muralhas vão cair. Levante sua voz essa noite e declare: muralhas vão cair esta noite. Que nada ficará entre nós e o nosso Senhor. Aproveite esse tempo, busque a presença do Senhor e declare: muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, mais força, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas
nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, santo é o teu nome, Pai. Eu quero que a igreja cante comigo de novo assim, ó. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Com força. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Declare nessa noite que muralhas irão cair. Muralhas vão cair, muralhas. Me dá um pouco de retorno aqui, por favor, Paulinho. Sobre a sua vida, muralhas vão cair. Na sua casa, na sua família, muralhas irão cair no nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Certa vez, Jesus chega numa cidade, e a palavra em Marcos 5 vai dizer bem assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou o líder da sinagoga, chamado Jairo. Quando Jesus se aproximou, ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure, para que ela viva. O texto seguinte diz que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos com hemorragia. E ela, tendo ouvido falar que Jesus estava passando, ela resolveu tocar no manto de Jesus, pois ela pensava que se eu apenas o tocar, eu serei curada. E no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que tinha sido curada pela enfermidade. Muralha caiu em nome de Jesus. Muralha caiu em nome de Jesus. Aqui nós vemos duas histórias: Jairo e a mulher que há 12 anos vivia sofrendo com hemorragia. Jairo chega até Jesus e chama: Jesus, vamos para a minha casa, se você tocar na minha filha, ela será curada. Ele queria pegar Jesus e levar para a casa. A mulher, no seu pensamento, disse: ei, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Enquanto Jairo queria levar Jesus para casa, a mulher queria tocar em Jesus. Aqui tem pessoas que nessa noite vieram para tocar em Jesus e ser curados. Vieram trazer o problema até Jesus e ser curado. E tem pessoas aqui também que vão pegar Jesus e vão levar para casa e curar a família. Aqui tem pessoas que precisam levar Jesus para casa nessa noite. Aqui tem pessoas que precisam levar Jesus para casa para que as muralhas se caiam. Muralhas da depressão, muralhas das drogas, muralhas do adultério, muralhas das aflições. Basta você crer. Basta você em seu coração dizer nessa noite: se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar nessa noite, irá sair poder dele, irá sair virtude dele, irá me curar, irá me transformar, meu Deus, tantas coisas que Deus tem para fazer nessa noite na sua vida. Hoje é o culto da vitória. Quem quer vitória aqui nessa noite? Quem precisa de uma vitória aqui nessa noite?
Ah, Deus, então nessa noite que você possa ser empolgado, contagiado a tocar nesse Jesus, a querer esse Jesus, a querer levar esse Jesus para casa. Talvez tenha um ente querido lá na sua casa precisando de Jesus. Leve ele para hoje para casa. Leve Jesus para casa nessa noite. Talvez tenha alguém que está enfermo lá no hospital. Leve Jesus nessa noite naquele hospital. Eu gostaria que você levantasse as mãos para o alto nessa noite e trazesse na sua memória aquilo que está te afligindo, aquilo que está te deixando pensativo, aquilo que está te deixando triste, angustiado. Ah, se é uma cura, se você precisa da restauração familiar, se você precisa ser curado, nessa noite Jesus está aqui. Nessa noite Jesus está aqui. Ele passeia em nosso meio e Ele quer te curar, Ele quer te tocar nessa noite. Declare que muralhas irão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Senhor meu Deus, nessa noite nós pedimos a Ti, Deus, venha tocar, ó Deus querido, em nossas vidas. Venha tocar, ó Deus querido, em nós, ó Pai. Tire toda angústia, tire toda aflição, Pai querido. Jesus querido, nossos familiares estão em casa. Deus querido, visita nesse momento, ó Pai. Toca, Deus querido, e cura, Pai, em nome de Jesus. Jesus querido, nós cremos no Teu poder, cremos em Ti, Deus querido. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós viemos nesse culto, ó Pai, direcionado pelo Espírito Santo, para podermos tocar no Senhor, porque nós cremos em Ti, nós temos fé em Ti, Pai. Deus querido, que o Senhor venha restaurar famílias nessa noite, venha restaurar casamentos nessa noite, Pai. Venha restaurar, ó Deus querido, empresas nesta noite, Pai. Venha restaurar, ó Deus querido, a vida do pai para com o filho e do filho para com o pai. Deus querido, vai agora, Jesus querido, tocar nesse filho que está, ó Deus querido, na perdição, que está nessa noite no mundo das drogas, ó Pai. Ah, Deus, a mãe, a paz aqui nessa noite, ó Deus querido, que intercede, ó Pai, pelo filho. Vá agora, Pai. Visita, Deus querido, restaura, Deus querido, a vida deste jovem, a vida desse adolescente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos que as muralhas caíram através do poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo, nós declaramos que as muralhas caíram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Recebe tua vitória aí, meu amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cumprimenta teu amado irmão aí. Glória a Jesus, dê um graça e paz. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, meus amados. Agradeço a Jesus aí mais uma vez. Obrigado, Jesus querido, por falar em nossos corações, Pai. Glória a Jesus. Pode soltar a IBN News, por favor? Olá, seja bem-vindo ao IBN News. Fique por dentro da programação da nossa igreja. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto Fervorando, com início às 18 horas e tem aproximadamente 40 minutos de duração. Venha adorar a Deus conosco. Nos dias 28 a 30 de abril, teremos o segundo Imersão em Arte e Comunicação.
Além de palavras poderosas, teremos workshops na área de louvor, dança, comunicação e teatro. No workshop de dança, teremos a presença da Priscila Ferraz, do Instituto de Dança de Paris. Aproveite essa oportunidade e se inscreva no aplicativo da igreja. Alô galera Teens, para aí que eu tenho algo muito legal para falar com vocês. Dias 5 e 6 de maio agora, tá bem próximo, vai acontecer o acampamento Pais e Filhos lá no Complexo Mosaico. O que você precisa fazer? Você precisa correr e procurar o Luber e a Clarice, que são os responsáveis por essa galera, fazer a sua inscrição e estar lá nessa data, porque vai ser um tempo muito precioso. Fica ligado. O PAS, Programa de Assistência Social da nossa igreja, está arrecadando alimentos não perecíveis. E você que deseja ajudar, pode estar deixando na secretaria da igreja. E com esse mesmo propósito, no dia 6 de maio, nós teremos o culto da generosidade, no Inspira, onde vai ter um momento de adoração e você vai poder estar trazendo a sua cesta. Se você não poder ficar no culto, vai ter uma equipe preparada à frente da igreja para receber esse alimento. E para você que gosta daquela deliciosa sobremesa, o Ministério Olhar, no dia 7 de maio, estará vendendo pudim. Procure um dos professores ou líder do ministério e já garanta o seu. Mulheres da IBN Sorriso, no dia 19 de maio, nós teremos um culto especial para vocês. Então venha participar conosco, às 19h30, aqui na IBN, e nós teremos a presença da pastora Sueli Magno. Do dia 19 a 21 de maio, nós teremos o nosso Aviva Jovem. Você pode realizar sua inscrição através do aplicativo da igreja ou direto na secretaria. E no dia 20 de maio, nós estaremos fazendo um bazar para arrecadar fundos para a formatura dos nossos alunos. Nós já formamos mais de 40 alunos e você pode nos ajudar a fazer esse lindo trabalho. Lá na IBN Renovo, no Maio Reiter, das 8 às 12 horas, estaremos fazendo esse bazar. Então participe conosco e contribua para este lindo ministério. No dia 17 de junho, nós teremos o nosso 5º Café Colonial, que será no Restaurante Scala, às 5 horas da tarde. O convite para adultos é R$ 80 e para as crianças R$ 40. Você pode estar adquirindo com a Neuza Saraiva. E eu tô aqui para te contar sobre algo muito especial que voltará a acontecer na IBN Sorriso, que é o Aviva Kids, o nosso retiro de crianças que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de julho, mês 7, e será um tempo tremendo e especial. E tem algo peculiar para este Aviva Kids do mês de julho. Nós vamos fazer para crianças de 10 a 12 anos, porque temos uma turminha aí que já chegou nos 12 e não teve oportunidade de fazer o Aviva Kids, porque paramos nesse período que passou da pandemia. Então, queridos, corre, faça a inscrição do seu filho, porque vai ser um tempo tremendo, as vagas são limitadas e o Aviva Kids está voltando para a glória de Jesus. Agora eu tenho algo muito importante para partilhar com você, que está conosco aqui no templo e especialmente você que tem uma criança que está conosco no Inspira Kids ali cultuando a Jesus. Pais, mães e responsáveis, nós precisamos que você faça o check-in do seu filho. Nós inclusive estamos ampliando o check-in. Temos no nosso acesso lateral ali mais uma máquina para facilitar o check-in para todos nós. E aquela etiqueta que você recebe, que tem o seu nome, papai, mamãe, e que tem o nome do seu filho, eu não sei se você já percebeu, ela tem um número, e aquele número é o mesmo número para o papai ou para a mamãe e é o mesmo número para a criança. Por que que eu estou falando sobre esse assunto? Porque isso diz respeito à segurança das nossas crianças. Nós orientamos a todos os irmãos que estão lá ministrando para as crianças, que são membros dessa casa, para que na hora do check-out, ou seja, da saída das crianças, quando o culto terminar, a criança não seja entregue sem que antes haja a conferência do número da etiqueta. E eu espero que você, papai, mamãe responsável, celebre isso e se sinta bem com essa notícia. Nós vamos ser mais rigorosos com a saída das crianças para a segurança dos nossos pequenos. Então,
guarda bem essa etiqueta. Lá quando você chegar na sala, contribua com isso, diga, tá aqui a minha etiqueta, é o número tal, e aí sim você pega a sua criança para que nós tenhamos cada vez mais um ambiente seguro com relação à saída dos nossos pequeninos. Amém? Conto com a sua colaboração. Obrigada por assistir o nosso IBN News. Tenha um bom culto, Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando, nessa noite eu gostaria de conhecer você, amigo, que está aqui pela primeira vez nesse culto. Faça um sinal com a mão, nós gostaríamos de entregar um presente para você. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Fique com a mão em pé, ó, com a mão levantada. Nós iremos levar um presente para você. Nós amamos a sua vida. Venha, volte sempre, vamos cultuar ao Senhor. Vamos aqui nas ações de graça. Lucas oferece o culto em ação de graça pelo aniversário da Marileia. E ele diz que eu, sua família e amigos te amamos muito. Parabéns. Cadê a Mari? Glória a Deus, Mari. Fique de pé, Mari. A igreja quer agradecer. Aleluia. O Lucas está ali na câmera. Aleluia. Deus abençoe. A Laísa e família oferece o culto em ação de graças pela vida da Kelly Fernanda, que está de aniversário hoje. E dizem, nós te amamos. Cadê a Laísa e a Kelly? Cadê a Kelly? Kelly, fica de pé, irmã Kelly. Glória a Deus. Agradeça a Jesus. Nós te amamos, a família diz. Aleluia. Davidson e família oferece o culto em ação de graça pela vida do Paulo Henrique, que passou com sucesso por um procedimento cirúrgico. E dizem, somos gratos por ti e sua família. É muito bom conviver e aprender com vocês. Te amamos. O Paulo Henrique, eu acredito que esteja no pós-operatório. O Davidson está por aqui? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. A família Inspira, Vitória, Letícia, Gabriela, Valéria, Carla e Ju, oferece o culto em ação de graças pelo aniversário da Mari e dizem, te amamos muito e você é uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe, Mari. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, meus amados? Nós vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Estamos finalizando agora o mês de abril, né? Vamos entrar agora dia 1º no mês de maio. E cada mês que Deus nos proporciona em entrar, eu já entro com a expectativa do que Deus tem para fazer. Você já tem que entrar nesse mês de maio regozijando, alegrando, confiando em Deus que será o melhor mês da sua vida. Amém? Amém? Ontem nós finalizamos uma série de mensagens no pequeno grupo, né? Tendo uma vida abençoada, e falamos sobre finanças, e foi uma noite muito agradável de aprendizado. Aprendemos alguns princípios para que termos uma vida abençoada, andarmos em unidade, eu e meu cônjuge, termos planejamento, termos organização, trabalho e ter uma vida íntegra na presença de Deus e para com o meu próximo. Assim teremos uma vida abençoada. Nessa noite gostaria de orar pela oferta, pelo dízimo. Os oficiais estarão entregando o envelope. Você possa ofertar na casa do Senhor. E eu acredito que Deus, Ele observa e vê o teu coração e te abençoa. E te abençoa. Os oficiais estarão entregando o envelope. E nessa oração, eu gostaria de colocar também a vida da dona Jeane. A Áurea pede oração pela Jeane, que ela está hospitalizada em estado grave. Grave para os médicos, mas para o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos e Ele tem poder para curar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela Jeane, vamos clamar a Deus pela Jeane. Feche os teus olhos e apresenta ao Senhor a tua oferta, teu dízimo, a tua casa, teu emprego. Pai, em nome de Jesus, damos graças a Ti nessa noite, Pai, e rendemos a Ti o nosso coração, rendemos a Ti a nossa vida, Pai. Jesus,
Eu oro pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai, que irão ofertar e dizimar. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus querido, a casa deles, abençoando, ó Deus, a mão deles, ó Pai, e que em tudo eles tocarem, ó Deus querido, possa prosperar, possa ser abençoado, ó Pai. Muito obrigado pelo mês de abril que passou, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai querido, no mês de maio, Deus, nos ajuda. Deus querido, que a Tua boa mão possa estar conosco, ó Deus, nos conduzindo, ó Deus, no Teu caminho, Pai. Eu coloco nessa noite a vida da dona Jeane, Pai, que o Senhor possa estar visitando ela no hospital, naquele leito de UTI, Pai. Jesus querido, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Nós, ó Deus querido, temos contemplado, ó Deus querido, grandes milagres, ó Deus, nas vidas dos nossos irmãos, em nossas vidas, ó Pai. E a Tua palavra me mostra grandes milagres que o Senhor fez, Jesus. Pai querido, visita esta mulher, ó Pai amado, neste hospital. Toca nela, ó Pai. Direciona os médicos, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos ouvir, ó Deus, do testemunho, ó Pai querido, que esta mulher irá viver em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos em gratidão a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa vir ofertar na casa do Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és soberano, Pai. Tu és maravilhoso. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Vamos ficar de pé, igreja? Abatidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode agradecer ao Senhor? Agradeça a Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque estamos de pé na presença do Senhor. Amém, queridos? Escute só. Essa noite nós já entoamos cânticos aqui, que o nosso Deus, que o nosso Senhor é o nosso general, amém? Entoamos cânticos aqui que muralhas estão caindo já. Muralhas já estão caindo. Acabamos de cantar que estamos de pé, porque cremos num Deus vivo e poderoso, e Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que para que Ele cresça e que tudo isso aconteça, precisamos nos diminuir e entendermos a nossa pequenez, o nosso tamanho perto do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa próxima canção fala em nos humilharmos no altar do Senhor. Humilharmos no sentido de nos quebrantarmos, de entendermos a soberania do nosso Senhor, o nosso Deus que está no céu. Então eu te convido que nessa canção se derrame na presença do Senhor e reconheça o tamanho e a majestade do nosso Rei, do nosso Jesus Cristo, porque Ele está aqui, Ele está vivo e é poderoso e é soberano sobre todas as coisas, Senhor. E obrigado, Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Neste lugar, Tu és real. Cante a Ele, igreja. Vou me entregar totalmente. Teu toque. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
e entender. Declare a Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás teus ouvidos, meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. aleluia, adora a Ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós vamos declarar agora que o Senhor é a nossa fonte, que o Senhor é a nossa colheita, a nossa esperança, a nossa vida. O Senhor é tudo para nós, queridos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oh, tu és santo, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só a igreja do Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Deus, nós te adoramos nessa noite em nome de Jesus. Obrigado pela sua fidelidade para conosco. Obrigado pelo seu amor revelado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos dar a consciência do quanto o zelo do Senhor está sobre nós todos os dias. Nós te adoramos aqui, nós nos achegamos à sua presença. Nós confiamos no poder do Senhor, na grandeza do Senhor, na autoridade do Senhor. Pai, esse lugar é do Senhor e o que estamos fazendo aqui é simplesmente entregar o nosso coração ao Senhor, nos render em humildade, nos render diante de tão grande amor do Senhor sobre nós. Nós te adoramos, nós nos humilhamos, pois sabemos que a sua presença é santa e o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Obrigado, toda glória e louvor ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ser grato ao Senhor, querido? Amém? Glória a Jesus. Obrigado, louvor. Obrigado. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Vocês estão bem aí? Amém? Louvado seja Jesus. Eu quero ler a Bíblia com você hoje. Os irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. É sempre bom estarmos juntos na casa do Senhor, aprendendo com o Espírito de Deus. Amém? E hoje nós vamos encerrar a nossa série plenamente, episódio 7 de 7. E o tema hoje é: vamos à luta e vamos para vencer. Você pode dizer amém, querido? Vamos para vencer. Consciência que a Bíblia nos traz. Você que está em casa também, que Deus te abençoe. Sei que pessoas acompanharam a série de forma online. Teve gente que não veio aqui por questões, porque não deu, vamos dizer assim, nenhum dos 7 episódios, mas acompanhou todos online, todos. Isso é bênção, né, querido? Isso é bênção, porque a igreja vai chegando aí de outras formas. Eu vou começar com você hoje, para falar desse tema, lendo 2 Coríntios 5:15, não sei se eu estou enxergando certinho quem está lá no Data Show, mas hoje nós vamos precisar trocar uma bola aqui, que nós vamos tocar uns 15 versículos bíblicos aqui hoje, para a glória de Jesus, se der tudo certo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Daqui a pouco você põe para mim, só prepara ele aí, amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, que eu sei que vocês ouviram no Aviva, aqui, mano, é Aviva, como é que é o nome aqui do trem? IBN News, que vai ter, é amanhã que começa a imersão? É amanhã, né? É porque eu sempre confundo se é amanhã ou sábado. Querida, a imersão é para qualquer pessoa que queira fazer, mas deixa eu dizer uma coisa para os pais aqui. Um papel do pai e da mãe, a imersão é para quem está envolvido no que vai ser falado aqui sobre os ministérios. Qualquer um de nós aqui pode fazer inscrição e estar na imersão. Mas um dos papéis de um pai e de uma mãe é impulsionar o seu filho para que Deus vá aperfeiçoando, revelando, moldando e abençoando os filhos, para que eles possam ir descobrindo e exercendo os dons e ministérios que Deus deu. Deus deu dons e ministérios para os nossos filhos. Você pode dizer amém, querido? Amém? Eu estou aqui hoje, daqui uns dias serão os nossos filhos. Amém? E a imersão é um momento rico por muitas razões, e uma delas é essa. Para que o seu filho vá descobrindo e se encontrando com o Espírito de Deus e os dons e talentos que Deus preparou para ele, para que ele possa exercer para a glória de Jesus. Então, escreva seu filho adolescente, jovem, incentive-o para que venha. Você pode vir, como eu disse, que serão aqui sexta, sábado e domingo, abençoados demais. Outras pessoas de outros lugares podem vir. Tem uma irmã vindo da França. Realmente vai ser um período abençoado. Amém, queridos? Então, oportunidade especial para a vida da igreja. Então, papai e mamãe, fique atento a isso. Por isso que a gente tem falado aqui sobre servir em família. Aliás, eu estava de novo com as crianças ali, fazendo louvor com as crianças. Não cheguei atrasado não. Estava lá adorando a Deus com as crianças. E por isso que a gente tem falado tanto sobre servir em família. Pais, mães e filhos juntos. Porque a família é a essência
da criação de Deus. Maridos que andam com as esposas, esposas que andam com os maridos, filhos que andam com os pais. E andam aonde? Principalmente, como diz Provérbios, no caminho. Qual o caminho? É a direção a Cristo. É a direção à pessoa de Cristo o tempo inteiro. É uma família que vai em direção a Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho. E Ele é o alfa e Ele é também o ômega. Ou seja, Ele é o começo desse caminho, Ele é o próprio caminho e Ele é a chegada desse caminho. Amém, queridos? Então, famílias servindo a Jesus juntas. Amém? Então, nós vamos falar sobre a luta e a vitória que já é nossa. Eu quero começar com 2 Coríntios 5, capítulo 15. E vou ler com você o apóstolo Paulo dizendo assim: e Ele, se referindo a Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Pausa aqui, querido. A gente vem falando aqui sobre a mente. E a gente viu o apóstolo Paulo falar sobre a mente da fé, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 7. A gente falou sobre a mente do Espírito. A gente falou sobre a mente de Cristo. A gente falou sobre a mente próspera. Quando você analisa, na verdade, esses textos de Paulo, você vai ver que ele está falando sobre uma mesma mente. Em que perspectiva? A partir da perspectiva da pessoa de Jesus. O que estamos fazendo quando dizemos que somos cristãos? O que estamos fazendo quando saímos de casa e nos caminhamos para esse lugar aqui? O que é que nos move, ou qual é a razão de orarmos, lermos a Bíblia, adorarmos? A mente do Espírito, a mente da fé, a mente do amor, a mente próspera, a mente de Deus, eu diria, ela parte de um pressuposto, de um centro, que é exatamente a pessoa de Jesus. O que é ser um cristão? A palavra já diz, é ser um pequeno Cristo. Algo que deve fazer parte da minha vida e da sua, querido. O tempo todo é aquele pensamento: o que é que Jesus faria no meu lugar? Quais seriam as escolhas que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Nós somos imitadores de Cristo, o apóstolo Paulo falou. Nós imitamos os pensamentos de Cristo, o comportamento de Cristo, os passos de Cristo, as palavras de Cristo, o conceito de Cristo, os princípios de Cristo. Cristo é para nós a referência quando o assunto é vida. Afinal, Ele disse, eu sou a vida. Ser cristão é se parecer um pouco, ou a cada dia ir se parecendo um pouquinho mais com Jesus. E aí, querido, eu só vou conseguir entender uma plenitude de mente, uma mente saudável, uma mente completa por Deus, quando eu tenho Cristo como centro da minha vida. E toda vez, escute bem o que eu vou dizer, se eu perguntar para você aqui, Jesus é Senhor da sua vida, provavelmente eu já sei a sua resposta. Quando Jesus é governador da minha mente, quando Jesus é governador da minha vida, quando Jesus é Senhor e Salvador do meu ser, de todo o meu ser, por causa disso, eu começo a discernir, eu expliquei isso lá no começo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu só posso, por meio do Espírito de Deus que habita em mim, por meio dele, encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu consigo discernir o que é de Deus e não é, e o que é profano e não é, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus,
por meio de uma mente governada pelo Espírito. Porque a mente carnal, a Bíblia diz isso, o próprio apóstolo Paulo, e nós já lemos, o homem carnal pensa de forma natural. É por isso que nós ouvimos com frequência, e você dificilmente vai conseguir explicar esse texto, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o pressuposto de Paulo, agora eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, então eu começo a viver de uma nova forma, e eu começo a pensar de uma nova forma, porque eu estou sendo governado pelo Espírito de Cristo. Jesus falou, o Espírito de Deus está sobre mim. Portanto, é natural que eu comece a discernir, e você percebe quando alguém não tem discernimento espiritual para começar a vencer, quando a pessoa não consegue ter sensibilidade a respeito daquilo que é espiritual, daquilo que agrada a Deus, daquilo que é princípio e daquilo que não é. Por que a gente vem para a igreja há tanto tempo? Eu estou na igreja, o termo visitar é equivocado. Eu estou na igreja há 26 anos, ininterruptamente. Por quê? O homem natural não entende isso. A pessoa carnal, ela fala assim, para que você vai na igreja tanto? Por que você vai 26 anos na igreja? Por que você adora a Deus há 26 anos? Por que você lê a Bíblia há 26 anos? Para com isso, diminui isso, isso aí é fanatismo, isso aí é exagero, isso aí não tem necessidade, mente carnal. Porque a questão não tem nada a ver com essa placa de igreja. Essa placa de igreja chamada Igreja Batista é só um nome aí que demos, que vai ficar por aqui mesmo. Porque o que importa mesmo é ser igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Louvo a Deus porque nesse lugar aqui a gente sabe bem que a placa fica. E os que vão para o céu é aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. A gente vê tanta importância que se dá para denominações. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista, uma Igreja Batista, principalmente porque ela se importa com a palavra, ela tem um zelo pela palavra, mas é só uma igreja, é só uma denominação, e lá no céu nós vamos estar lá, porque nós vamos ter um selo chamado Filho e Filha do Deus Altíssimo. Ninguém vai chegar no céu com a credencial de Batista Nacional. Agora, o que me credenciou a ser filho, o que me credenciou como filha, é aquilo que lemos ali, ó. Viver o novo nascimento, viver a regeneração, entregar a vida. É por isso que muitos não entendem essa vida cotidiana de adoração, de rendição. É começarmos mais um ano falando assim, olha, eu estou há 30 anos servindo a Deus, mas eu quero conhecer a Deus mais esse ano. Eu estou há 30 anos servindo a Deus, mas eu quero buscar mais a palavra. Eu estou há 30 anos vivendo a vida da igreja, mas eu quero orar mais. Eu vou para a Candeia mês que vem, eu vou para 12 horas de oração, eu vou jejuar esse ano mais, e eu vou fazer propósito com Deus. Por quê? Porque o ponto é a própria pessoa de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Palavra de Deus. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É a palavra. Só que nós não entendemos isso. O mundo não entende isso. O homem carnal acha que não precisa. E é por isso que a gente ouve tantas coisas como assim, como disse aí outro dia, aquela pessoa incrível, maravilhosa, cheia de princípios, chamada Xuxa, e eu não tenho nenhuma vergonha aqui de citar o nome dela, porque ela fala coisa publicamente, tem milhões de seguidores, estou falando aqui para algumas centenas de pessoas, dizendo assim, temos que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, e ataca a Bíblia. Porque a pessoa carnal, e que não viveu a regeneração, e que não passou pelo novo nascimento, quem diz o apóstolo Paulo, não sou eu, ela não pode entender as coisas de Deus. Você só pode discernir o que é de Deus se Jesus for o Senhor da sua vida, e com certeza, Jesus ensinou que a árvore você conhece pelo fruto. É aquela mulher, Jesus não é o Senhor da vida dela. Porque quando Jesus governa uma vida, a gente entende o poder das Escrituras. Entendemos o que Jesus fez.
E aí aquela frase, por exemplo, assim, isso aí não tem nada a ver. Como é comum, por exemplo, querido, pais, exemplo, um exemplo que veio aqui à minha cabeça, pais que veem filhos na adolescência, por exemplo, 17 anos, dando exemplo aqui, pais que veem filhos na adolescência praticando o ato sexual, e o mundo hoje diz que é normal, celebra, incentiva. Não é normal, é pecado, é prostituição de acordo com a Bíblia. Alguém diz assim, mas por que a Bíblia diz que não pode? Todo tipo de relacionamento entre um homem e uma mulher na Bíblia se dá dentro do casamento. Não existe namoro na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Ninguém pediu ninguém em namoro. O relacionamento dentro da Escritura é casamento. Mas o mundo lá fora acha normal. E às vezes os pais que estão dentro da igreja incentivam. Não, tudo bem, tem problema. Aquela famosa frase diabólica, eu crio meu filho para o mundo. Sempre digo aqui, eu crio meu filho para a glória de Deus, para ser um servo de Jesus Cristo. Eu crio meu filho para vencer o mundo, e não para o mundo, mas para vencer o mundo, e para ter a mente cheia do Espírito Santo de Deus, e não a mente como o mundo pensa. Aí, querido, escute, eu vou ler para você aqui um resumo que eu escrevi. Esse aqui eu faço questão de ler, eu escrevi um parágrafo, porque nós estamos no episódio 7, então significa que já passamos por 6, escute os parágrafos que eu escrevi. Aprendemos que com a lei, Romanos 7, ou sem a lei, Romanos 1, leia esse mandamento, as paixões prevalecem e impedem aquilo que os filósofos consideravam serenidade racional. A mente pagã de Romanos 1 é ingrata, não reconhece a ação de Deus na criação e, portanto, torna-se cega para a verdade moral da natureza humana. A mente debaixo da lei de Romanos 7, conhece o mandamento, possui conhecimento a respeito do que é correto, mas não tem poder para se tornar uma mente correta, pois falta-lhe a verdade transformadora do Evangelho, que é o governo do Espírito Santo. A mente da fé de Romanos 6 acolhe a identidade segura do crente, como nova pessoa por causa daquilo que Cristo fez. Uma vez que o objeto da fé para justificação é Cristo e não o próprio indivíduo, aqueles que confessaram a Cristo podem confiar plenamente nele, revestindo-se dele. A mente do Espírito, em Romanos 8, não se concentra nas lutas da carne, em contraste com a mente de Romanos 7, mas se concentra no Espírito de Deus, que capacita os cristãos para viverem de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, o foco da nova mente é o serviço para Deus e para a sua glória, e não uma glorificação pessoal, pois, apesar de serem carne, o Espírito de Deus habita e governa. A mente renovada de Romanos 12 convida a uma perspectiva escatológica e avalia as coisas do presente sobre o ponto de vista da era que virá. Por fim, a sabedoria de Cristo, em 1 Coríntios 2, que falamos semana passada, abrange a sabedoria divina revelada na cruz. Uma sabedoria que envergonha a suposta sabedoria da presente ordem mundial. Filipenses e Colossenses apresentam um foco nas coisas celestiais em lugar das terrenas. Isso implica, portanto, na contemplação de Cristo e em seu caráter. E desse modo, a vida prática deve estar em conformidade com o caráter de Cristo. Glória a Deus, queridos. Concluindo esse parágrafo aqui, a vida prática, ou seja, a minha caminhada, eu quero que você repete essa palavra comigo, caminhada. Caminhada. Deve estar em conformidade com o caráter de Cristo. Porque o Espírito de Deus está forjando o caráter de Cristo em mim, e nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus, por causa do caráter de Cristo esculpido em nós,
por meio do Espírito Santo, nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus que foi caída com a queda de Adão. Agora escute, querido. Eu quero ler com você Levítico, agora eu vou trocar uns versículos com você rápido aqui. Levítico 23:15. Há poucos dias atrás celebramos a Páscoa, certo? Depois eu vou ao Apocalipse 12. Há poucos dias atrás celebramos a Páscoa. Eu quero que você escute o que diz esse texto. Levítico 23:15. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, se referindo à Páscoa. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Para quê? Para quê? Só o 15. Contem 7 semanas. Ali fez uma referência ao sábado da Páscoa. E acabou o sábado, ele fala assim: começa uma contagem de 7 semanas. E 7 semanas depois, a tradição judaica vai celebrar Shavuot. Na Páscoa celebraram Pesach, Passover, o sacrifício pascal. E aí eles começam, escute bem, o que eles chamam de a contagem de Homer. Falei aqui outro dia sobre isso. Hoje, nesse dia de abril aqui, 20, alguma coisa de abril, estamos na 3ª semana, porque outro dia celebramos a Páscoa, na 3ª semana da contagem de Homer. E eles celebram o Shavuot. Shavuot é o dia, escute, que Deus deu, o que os judeus celebram em Shavuot é o dia em que Deus deu a Torá. Fala comigo, Torá. Bem forte, Torá. Torá é a palavra, é o ensinamento. Os judeus se reúnem em Shavuot para celebrar os mandamentos, para celebrar a palavra, para celebrar a escritura. 7 semanas depois da Páscoa, os judeus se reúnem, só que ele espera essas 7 semanas, contando dia após dia, até que vai chegar em Shavuot. E Deus fez algo em Shavuot. Atos capítulo 2. Quando eles estavam reunidos, celebrando a palavra, Deus revela para mim e para você que o entendimento da palavra só pode acontecer quando há um derramar de uma unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque a Escritura, sem a unção do Espírito, eu tenho batido nessa tecla, continua sendo um mero texto. Mas eu preciso de uma graça, de uma unção especial, de um governo do Espírito Santo, de uma mente revestida do poder do Espírito Santo, para que a Escritura seja revelada aos meus olhos, para que as escamas caiam e eu possa entender o que é as coisas de Deus e o que não é as coisas de Deus. Então, quando os judeus estão ali em Shavuot celebrando a Escritura, Deus fala: agora eu vou trazer a cereja do bolo. Pois se quero viver a mente de Cristo, a minha mente precisa estar cheia da palavra de Deus e ser governada pelo Espírito de Deus. Se eu quero viver a mente de Cristo e caminhar e minha vida ser compatível com a vida de Cristo, então eu preciso conhecer a palavra de Deus e, somado a isso, ser governado pelo Espírito de Deus, ser habitação do Espírito de Deus. E a palavra com o Espírito, Passover com Shavuot, vai me levar a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. É o que conhecemos por Pentecostes. O que eles faziam em Shavuot, conhecemos por Pentecostes. Agora veja, qual é a palavra que o judeu mais usa na contagem de Homer? Como assim, pastor? Vá para mim, Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, verso 10. E eu perguntei para você, qual é a palavra que o judeu mais usa? Ele repete essa palavra quando ele está nessas 7 semanas. Apocalipse 12, verso 10, eu vou até só o 10 e o 11. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Escute isso aqui, ó. Por causa do reino, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite,
diante de Deus. Versículo 11. Presta atenção no que esse versículo diz. Eles, fala assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Esse é um dos textos que me emocionam. Quantos homens na história do cristianismo morreram crucificados? Porque Jesus não foi o único, sim ou não? Morreram de cabeça para baixo, foram decapitados, perseguidos, e até hoje a perseguição parece que ela é um ciclo. E nos últimos tempos levantado por causa da fé. O que esse versículo falou é assim, mesmo quando eles estavam diante da morte, lembra de Estevão? Lembra das pedras? Mesmo diante da morte, ser cristão, não temeram a morte, porque eles não amaram mais a sua própria vida do que o sacrifício da cruz do Calvário. Como que você lida com as lutas da vida? Uma das primeiras coisas que a nossa alma miserável grita, e olha o que esse texto falou, que Satanás vai diante de Deus te acusar, sim ou não? Esse texto diz que Satanás vai até Deus, não para peitar Deus, porque Deus não tem adversário, mas vai até Deus para te acusar, para lembrar seu passado, para lembrar as vezes que você mentiu, as vezes que você fez coisa errada, as vezes que você errou, ainda que isso tenha acontecido há anos e anos e anos atrás. Por isso que o ofício dele é acusador e mentiroso. Esse texto disse assim, olha, ele vai acusar diante de Deus, mas o texto já diz, mas eles venceram. O texto diz que você venceu, e venceu como? Venceu por causa do sacrifício da cruz, escute. E por causa do testemunho que você deu sobre o sacrifício da cruz. O que eu aprendo com o Apocalipse 12? Eu quero que você preste atenção nesse ponto aqui. O que eu aprendo com o Apocalipse 12? É 3 coisas, vou ser objetivo aqui porque eu quero chegar em outro ponto. Falei com você sobre sermos imitadores de Jesus. E esse texto de Apocalipse 12, ele me ensina 3 coisas. A primeira é sobre redenção. Fala comigo, redenção. Redenção é perdão, é remir, é pagar o preço. Satanás não tem mais, por causa daquele primeiro texto que eu li, agora tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Aquilo que eu vivi antes da fé em Cristo, Satanás não tem mais autoridade para te acusar. Você, por causa da confissão da fé em Jesus, você foi perdoado. Outro dia eu perguntei, vou trazer essa aqui, porque lá no Imersão nós fizemos o curso, terminamos anteontem, e lá o negócio é bem mais embaixo, vamos dizer assim. Mas eu citei um exemplo que eu vou citar aqui. Perdão, qual é teu nível de consciência sobre o perdão? Outro dia vimos passar desta para a eternidade um homem que no dia 28, eu tenho uma dificuldade para um monte de coisa, mas data eu gravo, não sei porquê. No dia 28 de dezembro de 1992, um ator de novela matou uma atriz que contracenava com ele. Vocês se lembram? Esse homem pagou o preço. Ele assassinou brutal e cruelmente uma atriz. Esse homem foi preso, ficou anos preso, pagou a pena, saiu, se converteu a Jesus e começou a fazer um trabalho em presídios como um pastor. Outro dia ele faleceu alguns meses atrás. Guilherme de Pádua. Você vai pensar, e a mente carnal vai pensar, esse homem merece ir para o inferno. Estou te desafiando a perguntar para a sua mente se você é carnal ou espiritual. E eu não estou dizendo se ele foi para tal lugar ou tal, mas é um homem que se converteu, tudo indica que está com Cristo. E se fosse mérito, talvez eu e você também merecêssemos.
Porque nós também pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram. É porque a gente classifica, e claro, foi terrível, horrível, assustador, e sob a perspectiva humana, merece isso, merece aquilo. Mas que bom, a Bíblia diz que bom, que Deus não nos trata de acordo com aquilo que merecíamos. Você pode dizer glória a Deus, querido? Eu quero começar a vencer. Eu preciso entender que a cruz, ela perdoa pecados. Porque tem gente que chega a Cristo e carrega um fardo do passado, fardo de acusação, ou então acaba jogando um fardo sobre alguém de acusação. Ei, se eu cheguei a Cristo, todas as coisas fizeram-se novas, e essa é a justiça de Deus. Por mais que você talvez não concorde, não entenda, essa é a justiça de Deus. Ele perdoa um coração arrependido, e Ele esquadrinha o coração, Ele sabe se foi arrependimento ou não. Então talvez Satanás chegue para acusar você isso, você aquilo, você não foi isso, bom nisso, você não foi bom aquilo, Eu quero dizer uma coisa para a sua vida, querido. A nossa mente precisa estar preparada para vencer as batalhas dessa vida. Não aceite acusação do inferno, porque Apocalipse 12:10 disse que você já venceu por causa do sacrifício do Cordeiro. Segunda coisa que esse versículo me ensina é sobre liberdade. Liberdade, isso aqui você não vai esquecer nunca mais. Liberdade de, e não liberdade para. Liberdade de. Fomos libertos de nós mesmos, libertos das trevas, libertos do império das trevas, libertos das correntes que nos cegavam, das correntes espirituais que nos faziam, não nos permitiam entender as coisas de Deus, visualizar o que era de Deus. Mente carnal, mente carnal, mente carnal. Aquela mente, sabe aquela pessoa que acha assim, não, fica lá indo na igreja, viu alguém falar assim, fica lá indo na igreja, adorando a Deus e dando a sua oferta, mas não vai trabalhar não na segunda-feira, para você ver se você não vai ter o seu recurso, ao invés de achar que é Deus que vai te abençoar por causa da sua oferta. Sim ou não? A pessoa não pensa assim? Fica lá adorando, mas se você não levantar na segunda-feira, e eu pergunto, se Ele não quiser que você levante na segunda-feira? Se Ele não quiser que haja fôlego nos seus pulmões no meio da madrugada? Ó Israel, aquele que te guarda não dorme. Aleluia. Jesus te fez livre. A Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está em você, aí há liberdade. Liberdade da escravidão, liberdade do pecado. É por isso que antes eu mentia, e agora eu posso não mentir mais. Antes eu bebia, agora eu posso não beber mais. Antes eu prostituía, agora eu posso não prostituir mais. E as pessoas no mundo não entendem, porque agora ficou fanático. Não, porque eu conheci Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E novo para a glória de Deus, e agora eu consigo de glória em glória. E a vida do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais, e vai Deus trabalhando, e vai Deus moldando, e é eu o barro na mão do oleiro, e Ele vai amassando, e Ele vai refazendo, para a glória dEle. E agora eu consigo falar não, para antes, algo que eu não conseguia, porque antes eu estava preso, e agora eu estou liberto pelo sacrifício do Cordeiro. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é aliança. Fala comigo essa palavra, aliança. Ele falou: olha, você venceu por causa do testemunho que você deu. Por isso que Apocalipse fala tantas vezes, ao que vencer. Tem sim uma luta para ser lutada, tem um caminho para ser percorrido, querido, tem um desafio para ser trilhado. Às vezes a gente acha que Deus morreu na cruz, meus pecados foram perdoados, então eu não tenho mais nada para fazer. Tem sim, querido. Jesus falou: vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Eu vou fazer a obra na vida de vocês. Isso é uma palavra de Deus, para que aquelas pessoas lá fora saibam que eu sou o Deus de Israel, o Deus que vive e que opera na sua vida. O testemunho, é por isso que o caráter de Cristo está sendo restaurado em nós, para que as pessoas ali fora saibam, conheçam, saibam que Jesus está vivo, porque Ele vive dentro de você, Ele vive na sua mente.
Ele governa a sua mente. É por isso que você vem para a igreja aos 26 anos, é por isso que há 26 anos você adora, é por isso que há 26 anos você ora, é por isso que há 26 anos você lê a palavra, porque Cristo governa a sua vida para a glória dele mesmo. Para a glória dele. Que saia eu e você digamos todos os dias: Senhor, que o Senhor seja glorificado na minha vida, que o Senhor seja exaltado na minha vida. Me permita, Pai, acordar pela manhã, ser um ser humano melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho de Deus melhor, para a glória e honra do seu nome, ó Deus. Aliança, o quanto tem valor para você, querido? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Esse texto falou assim: eles não amaram a sua vida, não deram a sua vida um valor maior do que o sacrifício da cruz. Porque muitos negociam princípios e valores da palavra de Deus por causa de supostas coisas boas, por causa de suposta felicidade. E esse texto está dizendo: olha, o que foi de mais valor para esses vencedores foi o sacrifício da cruz do Calvário. Nada mais valoroso, nada mais valioso, nada mais poderoso, nada mais grandioso. Por isso ame a Deus acima de todas as coisas. Como é maravilhoso quando um filho aprende que um pai ou uma mãe não negocia princípios. Custe o que custar, doa o que doer. Hoje meus filhos amam vir para a igreja, mas teve uma época que não. E dizem assim: vai para a igreja de novo, pai? Sim, querido. Mas você foi semana passada. Exatamente. Estou com desejo de adorar Jesus de novo, de celebrar Jesus de novo, de cantar louvores para Jesus de novo, deixar o Espírito Santo amassar meu coração com a palavra de novo, para que a minha vida seja para a glória dele. É assim que nós vamos vencendo as nossas batalhas. Como diz a canção, é assim que eu luto as minhas guerras. Por isso que Jesus falou assim: quem encontrar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. A mente cristã, a mente governada pelo Espírito, é ao contrário. Se você ler Filipenses capítulo 1, não vou ler aqui, a partir do verso 19 até o 24, Paulo estava falando assim: olha, hoje eu aprendi, antes eu pensava como vocês, ele fala assim, agora hoje eu aprendi que o viver é viver para Cristo. Agora se eu morrer, aí é que eu ganhei mesmo. Olha, eu quero até, ele diz assim lá, eu até quero ficar aqui porque eu sei que eu tenho umas coisas para fazer, eu tenho um propósito para cumprir, Deus me deu uma missão para fazer, mas o ganho verdadeiro é estar com Jesus pessoalmente. O ganho verdadeiro é estar na presença dele. Filipenses 1, 19 a 24. O ganho verdadeiro é passar dessa para outra, porque aí sim eu vou encontrar a verdadeira vida. Essa é a mente cristã. Essa é a mente cristã, essa é a mente governada pelo Espírito. Ela tem uma perspectiva muito maior, uma perspectiva eterna, uma perspectiva renovada, uma perspectiva diferente do mundo. Você crê em Jesus, não crê, querido? Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida, vida, querido. Jesus propõe vida e nós muitas vezes encontramos e percorremos e queremos percorrer outros caminhos. Eu quero fazer 7 perguntas para você aqui. Eu vou te dar respostas com textos bíblicos e vou orar com você. Talvez você diga assim: pastor, como vencer essa batalha da mente? Não ignore, eu li muitos textos, vou ler mais alguns, muitos textos que Paulo fala da mente, a mente, a mente. Eu perguntei assim: qual é a palavra que o judeu mais usa nas 7 semanas de Homer? Entre Pesach e Shavuot. Entre a palavra e o Espírito, que para nós já foi dado, que já habita em nós. A palavra que o judeu mais usa todos os dias é memória. Todos os dias de Homer, de 7 semanas, judeu fala sobre memória.
Porque a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. E talvez você fale assim: pastor, eu quero vencer, eu quero fazer essa luta, e eu vou fazer são 7 episódios, e para cada episódio eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta, escute bem isso: em quem devo acreditar? Porque a sua mente e a minha vão se ver no meio de uma batalha às vezes. Talvez amanhã você vai lidar com uma situação, e aí vai vir na tua mente assim: e aí? Acredito? Aí alguém te diz algo lá amanhã, no meio da manhã, no seu trabalho, e aí você diz assim: acredito no que o pastor falou ontem, ou acredito no que eu acabei de ouvir aqui agora? Batalhas mentais. E aí eu quero te lembrar, eu não vou ler esse texto, eu quero te lembrar de João 8,44, quando Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E quero te lembrar do mesmo João, capítulo 14, verso 16, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. João diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus disse, essa palavra foi de Jesus, que Satanás é o pai da mentira. E o próprio Jesus disse que ele é verdade. Quando você pensar em quem eu devo acreditar, faça uma escolha entre o pai da mentira e aquele que é a verdade. Deuteronômio capítulo 11, ele fala assim para você: escolhe, te põe um caminho entre a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Essa escolha você tem que fazer todo dia. Em quem você quer acreditar? O mundo jaz no pai da mentira. A segunda pergunta que eu te faço é: e quando o meu ego começa a inflar e a minha mente começa a acreditar na minha própria inteligência? Eu consigo sozinho. É o meu trabalho, é o meu suor, é o meu esforço. Não que não seja, mas quando eu coloco isso no lugar que não deve estar, porque eu sei, porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho bens, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho isso, porque eu. E quando eu começo a me deixar levar por um senso de independência, aí eu te lembro de 2 Coríntios 11:3, que diz assim: escute, temo que, assim como a serpente, com a sua própria astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Provérbios 14:12, há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Quando a sua mente começar a querer confiar em você mesmo, e você esquecer que a Bíblia diz: confie no Senhor e não se estribe no seu próprio entendimento. Lembre-se disso aqui, ó. E aí a terceira pergunta que eu faço é: e quando eu pensar que eu não vou conseguir? E quando eu pensar que eu vou lutar e vou perder? E o sentimento de medo começar a abraçar o meu ser e a minha alma? Angústia, sentimento de solidão, sentimento de derrota. Você precisa profetizar sobre a sua vida, 2 Timóteo 1:7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E você precisa profetizar sobre a sua vida, Filipenses 4:12 e 13, que diz: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter com abundância, como de passar necessidade.
tudo posso naquele que me fortalece. Quando você tiver medo, profetiza sobre a sua alma: tudo posso, porque é Ele que te sustenta, não é você, é Ele que te sustenta. Quarta pergunta: e quando a minha mente tiver pensado em desistir da vida, ou quando a minha mente estiver pensando em desistir da vida? Eu não vou perguntar aqui, mas talvez alguém aqui já passou por isso. Pensamentos de que é melhor acabar com tudo. Profetize sobre a sua vida. Literalmente, que ore e declare sobre a sua vida. Quando o Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Ele diz assim: mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. João 10:10. Quinta pergunta: e quando eu não sei como lutar? Quando o meu sentimento é o que eu faço? Quando o meu sentimento é o como faço? O que eu faço diante dessa situação? O que fazer? Como lidar com essa luta? Vai correndo para 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, que diz assim: porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Jesus. Corre para a presença de Jesus. Pastor, o que é melhor fazer na hora de uma luta? Lembra, querido, que a luta ela é espiritual. Principalmente espiritual. Quantas vezes a gente senta com pessoas no gabinete, eu acho que assim de cada 10, 8 pelo menos, é fácil afirmar na lata, a luta é espiritual, e muitas vezes a pessoa acha que ela é humana. Muitas vezes a pessoa acha que é humana. Nossas armas são, escute, querido, a gente às vezes corre para o lugar errado, usa a arma errada, e o texto que falou, as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Corre para a presença de Deus, corre para a oração, corre para a adoração, corre para a palavra. Não negocia princípios, declara no mundo espiritual. Quantos de nós, deixa eu te dar uma dica aqui, talvez você esteja enfrentando uma luta, e o que falta para você é só usar a sua boca da forma certa, porque às vezes usamos só da forma errada. Seja um profeta, escute o que eu vou dizer aqui, seja um profeta de Deus sobre a sua própria vida. Declara a vida de Deus, João 10:10, sobre a sua própria casa. Você quer ver uma coisa que Satanás não quer que você faça? É que você vire um profeta na sua casa. Que você declare de forma audível. Às vezes você está orando por alguém, às vezes até a pessoa não está lá, e seu filho não está lá, você quer orar por ele, você vai lá na cama dele, ou um lugar que ele gosta, e ora, abençoa, e não o objeto, a coisa, mas ora, abençoa ele, declara palavras de vida, seja um profeta ali, declara para os ossos secos, como aquela visão profética, declara para os ossos secos que Deus tem poder para trazer o que está morto à vida. Você precisa ser um profeta, lutar de forma espiritual, se levantar e acordar para o que é espiritual, porque a vitória é grande demais, querido. A sexta pergunta é: qual é a melhor forma de lutar? E eu já falei aqui em outras palavras, eu já dei essa resposta em outras palavras. Qual é a melhor forma de lutar? As armas são espirituais, e qual é a melhor forma de lutar? Efésios 6:17. Usem também o capacete da salvação, olha a mente protegida. O capacete da salvação. Veja aquele povo que venceu de Apocalipse por causa do sacrifício do Cordeiro. Usem o capacete da salvação. É você
passou pelo novo nascimento e tudo se fez novo. Coloca isso na sua cabeça como algo que protege a sua vida, sua identidade em Cristo, o selo de filho, o selo do Espírito Santo, o governo de Deus sobre a sua mente, porque tem pessoas que têm esquecido disso. Coloque isso como um capacete que protege a sua mente contra as setas do inferno. Efésios 6,17 diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A vitória é certa. Certa. Revista-se de quem você é na sua mente. Capacete você coloca na cabeça. Capacete é uma vestimenta para a cabeça de proteção, de segurança, para te manter vivo. O capacete te mantém vivo. E ele está falando do capacete da salvação, a sua identidade. Quando vier seta, quando vier aquilo que não é de Deus, quando for lançado contra a sua mente aquilo que não provém de Deus, você está guardado por uma identidade. Eu sou filho do Deus Altíssimo, porque eu entreguei minha vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Guarda sua mente, protege sua mente com isso. E luta como? Com a espada, que é a palavra de Deus. Satanás quis tentar Jesus e Jesus respondeu na palavra o tempo inteiro. Também está escrito. E por último, qual é a melhor? Se falei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por último qual é a melhor lembrança que a minha mente pode receber todos os dias? Você talvez entrou aqui hoje meio cansado da sua luta, meio abatido com a sua luta, meio, Deus, com a sua luta. A melhor lembrança que sua vida pode ter todos os dias é Romanos, e eu tenho que terminar com o apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, quando ele diz: que diremos então à vista destas coisas, dessas lutas, dessas batalhas? E ele responde, fazendo outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Diga para a sua luta: se o Todo-Poderoso é por minha casa, quem será contra mim? Vamos ficar de pé e vamos orar, querido. Se Deus é por nós, quem será? Guarda sua mente, querido, revestida. Primeira mensagem dessa série eu falei sobre identidade. Revestida sobre quem você é em Cristo. Essa identidade em Cristo me guarda contra o pecado, contra os padrões do mundo, contra as filosofias humanas. Paulo o tempo todo escreve contra um sistema grego, romano, gregoriano, de pensar mundano e contrário à Escritura, cujo glamour e poder está nas riquezas corruptíveis. Tem uma eternidade. Jesus falou assim: credes em Deus e crei também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês um lugar. Existe uma promessa de algo muito mais excelente que está guardado para você. Então, pastor, por que é importante lembrar disso? Não solta, querido, o que é de Deus por causa das lutas. Não deixa o que é de Deus por causa das batalhas. Não negocia o que é de Deus por causa das tempestades. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te avisar uma coisa que você já sabe. A luta nós já vencemos, você já é mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. Que a sua mente, querido, seja como uma brasa viva do Espírito Santo nessa cidade. Uma brasa viva do Espírito Santo nessa cidade. Quando vierem pessoas querendo negociar aquilo que é de Deus, a sua mente vai estar muito bem guardada com o capacete da salvação.
muito bem protegida, aquela que não negocia e que é governada pelo Espírito Santo. Só essa mente pode experimentar a paz que ultrapassa a compreensão humana. Você pode fechar os teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que tem uma canção. Feche os teus olhos, fica com os seus olhos fechados, querido, que diz: não há Deus maior. Você pode adorar Jesus com o seu espírito, Ele está aqui. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Sua mente precisa desse alimento. Ele cuida de você. Como nosso Deus. Não. Vamos dizer isso mais uma vez. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Oh Deus, Senhor, é maravilhoso, Pai. Não há Deus tão grande. Ao teu nome, Pai. Como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Ele é poderoso, querido, sobre a sua vida. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Diz isso para Ele, para o seu louvor, a Deus, para o seu louvor, Deus, aleluia, para o seu louvor. Queridos, quando estamos em Cristo, as coisas velhas se passam e eis que tudo se fez novo. Eu creio que hoje é o dia, e querido, isso é muito, muito profundo, sério, verdadeiro, poderoso. Talvez hoje seja o dia de você viver isso, viver a reconciliação ou viver o novo nascimento. Querido, existe um poder glorioso dos céus, de Cristo, reservado sobre a sua vida. Uma nuvem de Deus sobre a sua vida, que só aguarda. Jesus falou assim, escute, Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu lhe confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Como isso é poderoso! Toda mudança de mente começa com uma atitude de confissão, começa com uma atitude de rendição, e nós fazemos isso, sabe para quê? Não é para que nós enxerguemos aqui dentro. Sabe por que fazemos isso no culto? Para que o mundo espiritual saiba a confissão pública que você fez e que agora é uma verdade absoluta e soberana sobre a sua vida. Você quer ver tudo começar a mudar, tudo começar a se fazer novo, e eu começar a vencer, e a minha mente ser governada por uma paz que ultrapassa a compreensão humana, como diz a Bíblia. É quando eu dobro meus joelhos diante do Todo-Poderoso e digo: Jesus, governa a minha vida como Senhor e Salvador. Como disse a canção, não há Deus tão grande, não há Deus melhor. Se tiver alguém aqui hoje que quer de coração queimando entregar sua vida para Jesus, porque não há Deus melhor, você continua orando, adorando. Se tem alguém aqui hoje, você vai levantar sua mão assim, querido, porque isso é algo espiritual. Hoje é o dia de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, para a glória de Jesus. Glória ao nome do Senhor.
Adora Ele, querido. Feche seus olhos, não precisa se preocupar com quem é. Adora Ele. Diga para Ele: Senhor, não há Deus maior e não há Deus melhor. O Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. Governa a minha mente, Senhor, governa meu coração. Me lembra amanhã, me lembra segunda-feira, me lembra nesse mês de maio, Deus, que se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Aleluia! Menos do medo, menos das aflições, menos das angústias dessa vida e mais do governo do Espírito sobre a minha mente. Mais alguém que quer hoje confessar Jesus para a sua vida como seu Senhor e Salvador? Ergue a sua mão bem alto, porque é o dia de Jesus para você. O dia de Jesus para mudar a sua história. O dia de Jesus para mudar a sua história. Mudar a sua caminhada, mudar a sua jornada. Ergue a sua mão bem alto que eu quero ver. Eu estou vendo lá atrás, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu louvo. Canta para Ele, querido. Para o seu. Ei, Jesus. E para o seu. Queridos, em uma oração eu vou terminar. Mas se alguém aqui tiver, agora eu quero convidar profetas aqui. Talvez você está no meio de uma luta. Inclusive você em casa, você vai fazer isso pela fé. Você está no meio de uma luta e você está falando: pastor, eu quero profetizar o tempo da minha vitória. Porque a minha mente tem sido governada. Eu vou dizer para você, você vai sair do seu lugar rápido, querido. Sei que isso aqui agora é um convite para profetas, porque você vai profetizar sobre a sua luta. A vitória é minha em nome de Jesus. Então você sai nessa mesma oração, eu vou encerrar. Você sai do seu lugar, vem aqui e diz para o Espírito Santo, diz na sua mente, qual é essa luta. E você que está aí no banco, adora Deus, querido. Fala com Ele, adora Ele. Diz para o Espírito Santo qual é essa luta. Qual é essa luta que você vai sair daqui hoje vitorioso. Profetiza, seja um profeta. Se você quiser falar baixinho no seu lugar, fala: Deus, a minha luta é essa aqui, Senhor. Essa tem sido a minha luta e eu estou profetizando vida sobre os ossos secos. Eu estou profetizando vida. Eu estou profetizando vida. Eu estou profetizando transformação. Eu estou profetizando um novo tempo. Eu estou profetizando o novo do Senhor. Eu estou profetizando a bênção do Senhor. Eu estou profetizando o milagre do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a sua palavra. Profetiza, querido. Seja um profeta, libera palavras de vida. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. E deixa Deus operar o milagre, o sobrenatural. Deixa Deus operar a graça maravilhosa e superabundante dEle sobre a sua vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Como diz essa canção aqui, para o seu louvor. Nós oramos para a sua glória. E nós nessa hora assumimos aqui uma palavra profética como igreja do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus porque cremos em absoluto no poder do Senhor. Cremos em absoluto em quem o Senhor é. Cremos em absoluto na sua grandeza, que não há outro Deus, não há outro todo-poderoso. E acreditamos, Deus, totalmente nessa palavra de Romanos 8:31. Se o Senhor é por nós, nós não devemos temer. Deus, nós liberamos uma palavra de vida sobre cada oração que está sendo feita aqui. Cada irmão e irmã, Deus, que tem levado o seu choro, a sua lágrima, a sua palavra profética sobre o Senhor, para que os céus ouçam. E nós profetizamos que esta noite de quinta-feira, 27 de maio de abril de 2023, essa noite de 27 de abril de 2023 é uma noite profética na vida daqueles que estão orando pela fé aqui nesse lugar. Nós concordamos, como diz Mateus 16, palavras do Senhor Jesus. Nós ligamos na terra e pedimos que o Senhor ligue no céu, e que libere desde agora, Pai, bênçãos e vitórias. Vitórias. Deus traz salvação, Deus traz cura, Deus traz resposta sobre família, Deus traz resposta sobre finanças, Deus traz libertação, Pai.
e que grande seja a nuvem de testemunhas nesse lugar, dizendo: não há Deus maior e não há Deus melhor. Nós concordamos que essa é uma noite profética e que o Senhor está liberando vitórias sobre mentes governadas pelo Teu Espírito Santo. Nós Te adoramos, Pai, e rendemos ao Senhor toda a nossa gratidão por essas 7 semanas, pelas ministrações do Teu Espírito aos nossos corações. E saímos daqui, Deus, sem negociar, pela fé, a bênção do Senhor que está sobre nós. Pai, muito obrigado. Que o poder do Senhor governe a nossa mente e que em todo tempo sejamos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ser grato ao Senhor, querido. Você que veio aqui à frente, recebe a sua vitória em nome de Jesus. Recebe a sua vitória em nome de Jesus. Queridos, nas quintas-feiras eu quero lembrar isso. Você pode ficar de pé. Que Deus abençoe os irmãos da live. Hoje a gente encerra essa série. Quintas-feiras é um dia de propósito. Você que quer começar um propósito, ou você que... Tem pessoas que estão em propósito. E quinta-feira a gente faz propósito. Propósito de quê, pastor? De oração. Se você quiser começar um propósito hoje, o que os irmãos têm aqui na mão é um marcador de Bíblia. É só você pegar para você escrever. Você que quer começar um propósito hoje, ok? De oração. Ou quer começar na próxima quinta-feira, no início do culto. Por quantas quintas-feiras, pastor? Quantas Deus colocar no seu coração? Não precisa necessariamente ser 7. Pode ser 5, 4, 80. Do jeito que Deus colocar no seu coração. Amém, queridos? E Deus vai agir conforme a soberania dEle. Amém? Eu peço que os irmãos, eu quero partilhar isso com a igreja, porque é uma alegria grande para mim, como pastor. Passei uns anos fora, e tem pessoas que, quando eu passei uns anos morando fora, e quando cheguei, tinha pessoas me perguntando: pastor, o que você foi fazer morando fora? Né? Isso já tem 1 ano e meio, né, que nós já estamos aqui. Pessoas que acham que eu fui passear, que eu fui trabalhar, né, que eu fui... E na verdade fui estudar, querido, estudar sobre o ministério, estudar sobre a palavra de Deus. Eu e minha família saímos por quase 4 anos, e meu coração me alegra muito de ter vencido um desafio muito grande, um curso de 4 anos, comecei em segundo semestre de 2018, agosto de 2018, foi acabar dezembro agora, aqui, 2022, de tão longo. E na próxima semana, se Deus permitir, eu falo isso porque o exercício desse tempo de estudo é na vida da igreja, é no dia a dia da igreja, é para abençoar a igreja. E se Deus permitir, na próxima semana vamos estar em família indo para Dallas. Vou exatamente daqui a 1 semana, exatamente às 8 horas da noite de quinta-feira, na hora do culto aqui, vamos estar na cerimônia de colação de grau, recebendo o diploma do mestrado, depois de 9 semestres de estudo para a glória de Jesus. Amém, queridos? E não foram poucas as pessoas que me perguntaram sobre isso, não foram poucas, né? E eu quero que você saiba, cumprimos o propósito, fomos até o final, vamos ser lá na semana que vem, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Pastor Fernando, já pode encerrar? Tem os teens, A Campa Teens, o pastor Fernando pediu para avisar que, você vem aqui que você ora e encerra, que o Campa Teens, que é semana que vem, os teens vão na sexta-feira e os pais vão no sábado, 13 horas, ok? Essa informação aí, pra você saber, tem a Campa Teens semana que vem, os adolescentes vão na sexta, dormem lá no Mosaico, e você que é pai e mãe, vai no sábado às 13 horas, amém? Vamos orar para encerrar, Deus abençoe. Glória a Deus, vamos orar? Levanta o seu propósito aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, graças te damos por tudo, Espírito Santo.
Pai amado, que o Senhor possa estar completando a boa obra em nossos corações, ó Pai. Eu oro pela vida dos nossos irmãos aqui que estão em propósito, aqueles que estão entrando, aqueles que estão na metade do propósito, que o Senhor possa estar abençoando, dando a vitória para cada um aqui, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, Deus nos dê um resto de semana abençoado pelo Senhor, ó Pai. Ah, Jesus querido, que possamos contemplar ao Senhor, ó Deus querido, nesses dias, ó Pai, nesses próximos dias, adorando ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, leva-nos debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Nos dê uma noite abençoada, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E a igreja agradece a Jesus, Deus abençoe, vai na